Oi. Movimento uniformemente variado. Quando nós falamos de movimento uniforme, nós conversamos que a velocidade, ou mais precisamente o módulo da velocidade, era constante. Agora, no movimento uniformemente variado, quem vai ser constante é o módulo da aceleração. Então, olha só, no movimento uniformemente variado, o módulo da aceleração vai ser igual a constante, ou seja, a aceleração vai ser sempre o mesmo valor. 10 metros por segundo ao quadrado, por exemplo, a aceleração da gravidade. Então, em um movimento uniformemente variado, o módulo da velocidade ele vai aumentando sempre constantemente. Por exemplo, começa com 5 metros por segundo ao quadrado, daí vai para 10, 15, 20, 25. Então, a cada segundo aumenta 5 metros por segundo, nesse caso. Como nós vimos no movimento uniforme, nós podemos representar a posição num movimento uniforme através de uma função de primeiro grau. Aqui no movimento uniformemente variado, quem vai ser uma função de primeiro grau vai ser a velocidade. Nós podemos representar a velocidade através da seguinte função: v de t, ou seja, para a velocidade num instante t, é igual a v0 mais at, a vezes t. Então, se eu quiser encontrar qual a velocidade de um certo móvel, ou de um carro, por exemplo, de uma bicicleta, de uma pessoa com uma bicicleta, num certo instante, eu só preciso saber a velocidade inicial, a aceleração e quanto tempo se passou desde o começo desse movimento. Como nós falamos, a velocidade sempre no SI é em metros por segundo, a aceleração é em aqui metros por segundo no SI, aqui em metros por segundo no SI, a aceleração é em metros por segundo ao quadrado e o tempo é sempre em segundos. Tá? Então essas são as unidades no SI para a função horária da velocidade. Como é uma função de primeiro grau, essa função pode ser representada em um gráfico, como todas as funções. E esse gráfico, v por t, ele vai ser uma reta inclinada, porque todas as funções de primeiro grau são uma reta inclinada. Essa reta, ela pode ser uma reta para cima ou ela pode ser uma reta para baixo, dependendo de quem? Da aceleração. Se eu tiver uma aceleração positiva, eu vou ter uma reta subindo, o módulo da velocidade vai aumentando. Se eu tiver uma aceleração negativa, ou menor que zero, escrever um maisinho aqui de positiva e um menusinho aqui de... Nossa, que mais feio. Escrever um maisinho aqui de positiva e um menusinho de negativa. Então, essas são os gráficos da função da velocidade num movimento uniformemente variado. Um movimento uniformemente variado ele pode ser classificado em relação à velocidade, como no movimento uniforme, velocidade positiva, movimento progressivo, progressivo para frente, e velocidade negativa, movimento retrógrado. E também o movimento uniformemente variado pode ser classificado em relação à aceleração. Se eu tiver uma aceleração com o mesmo sinal da velocidade, por exemplo, aceleração positiva e velocidade positiva, ou aceleração negativa e velocidade negativa, eu tenho um movimento acelerado. Se eu tiver sinais opostos, ou seja, aceleração positiva e velocidade negativa, ou aceleração negativa e velocidade positiva, eu tenho um movimento retardado. Por que acelerado e retardado? Esses movimentos são relacionados ao módulo da velocidade. Quando o módulo aumenta, por exemplo, 5, 10, 15, 20, ou menos 5, menos 10, menos 15, menos 20, eu tenho um movimento acelerado. Acelerado para frente ou para trás. E sempre que eu tiver sinais opostos, o módulo está diminuindo. Quando nós falamos de movimento uniforme, a posição era uma função de primeiro grau e a velocidade era constante.
Agora a velocidade é uma função de primeiro grau e a posição vai ser uma função de segundo grau. Antes a gente tinha o sorvetinho, agora nós vamos ter o sorvetão. S de t é igual a S0 mais VO vezes t mais AT² sobre 2. Sorvetão ou sentado no sofá vendo TV meio à toa. São algumas formas de ajudar a lembrar essa formulazinha. Então, quem nós temos aqui? Nós temos a posição desse carinha num certo instante. Por exemplo, ele saiu da origem. Eu quero saber onde que ele vai estar daqui a 10 segundos. Qual a posição? Posição inicial metros, posição no instante tem metros, posição inicial metros, velocidade inicial metros por segundo, tempo segundo, aceleração metros por segundo ao quadrado e aqui o tempo é em segundos, ok? Como nós temos agora uma função de segundo grau, o gráfico desse carinha, ele é uma parábola, né? Então, o gráfico de uma função de segundo grau, ele é uma parábola. Pode ser uma parábola virada para baixo, ou pode ser uma parábola voltada para cima. O que vai representar se eu tenho uma parábola voltada para baixo ou para cima? Também a aceleração. A aceleração positiva, né, ou maior que zero, eu tenho uma boquinha sorrindo. A aceleração negativa, ou menor que zero, eu tenho uma boquinha, né, chorando. Então, essas são as duas funções que nós chamamos de funções horárias. Por que funções horárias? Porque é uma grandeza que depende do tempo. Função horária depende do tempo. Se eu quiser construir uma função horária, eu preciso saber apenas os coeficientes. Por exemplo, nesse caso aqui, quem são os meus coeficientes? É o V0 e A. Quem são os meus coeficientes aqui? S0, V0 e A. Ok? Alguns exercícios nós temos que resolver sem utilizar o tempo. Como que eu resolvo um exercício que não tem o tempo? Através da equação de Torricelli. Então aqui, por exemplo, nós temos a equação de Torricelli. Torricelli, então, o que ele fez? Ele isolou o tempo na função horária da velocidade e substituiu na função horária da posição. E aí ele conseguiu construir uma função que não tem o tempo. Como que ficou a equação de Torricelli, então? O seguinte, v ao quadrado igual v0 ao quadrado mais 2 vezes a vezes ΔS. Então percebam que eu não tenho tempo aqui, eu posso relacionar a velocidade em um certo instante com o quanto ele andou com uma certa aceleração. Essa que é a ideia da equação de Torricelli. Então vamos para as unidades no SI. Velocidade em metros por segundo, velocidade em metros por segundo, aceleração metros por segundo ao quadrado e posição metros. Aí a gente tem aqui, bem tranquilo, geralmente exercícios com a equação de Torricelli são aqueles enunciados que não tem tempo em nenhum momento. Não tem tempo em nenhuma hora, nenhum tempo. Ok? Então essas são as três equações essenciais para o MOVE. Qual é a função horária da velocidade, função horária da posição e a equação de Torricelli. Até mais!